parece que essa semana a Bahia começou. Eu queria só começar por aí, que é o seguinte: essa semana eu entrevistei, na terça-feira, ontem, o líder da União Brasil, deputado federal. E hoje eu vejo uma declaração também de um deputado federal baiano do União Brasil, e mais ou menos eles estão de acordo quando dizem que o PT da Bahia impediu que a União Brasil apoiasse o governo Lula. Ontem foi Elmar Nascimento. Elmar Nascimento chegou a ser convidado, porque falei com ele, inclusive, no dia, ele esteve com Lula e chegou a ser convidado para ser ministro. Jacques Wagner e Rui Costa cortaram. E hoje Arthur Maia fala exatamente a mesma coisa. Acrescente-se a isso, somente para dar um certo tempero, o discurso do ministro Rui Costa no interior da Bahia. Acho que ele pensou que não fosse ficar lá só em Itaberaba, em que ele fala de uma maneira desarticulada, até sendo generoso, sobre Brasília. E o pessoal está chamando ele agora de Rui de Costas. Então, eu queria ouvir vocês sobre esse possível apoio do União Brasil, que tinha por trás também, é bom lembrar, Arthur Lira, porque tanto um deputado quanto o outro, os dois deputados baianos, são muito ligados a Arthur Lira. Bom, é só para começar. E aí, Jânio? Eu vou pedir para você começar pelo Bob, que conhece melhor essas coisas baianas do que eu. Olha, eu não estou acompanhando exatamente por dentro isso. O que eu noto é algo que você já disse a semana passada, Jânio, que há uma descoordenação que a princípio é interna, né? E isso, claro, que diz respeito à Casa Civil, ao ministro Padilha. Não sei exatamente o que está se passando. Agora, eu pergunto uma coisa para o Mário. Essa questão do veto do PT, isso tem a ver com as posições do ACM Neto? O ACM Neto toparia, ele entraria nisso? Como é que... Me fale mais um pouco sobre isso. Qual é primeiro, a razão do veto, que é meramente paroquial, né? E Lula disse anteontem, numa conversa com Arthur Lira, que vem aí, admite uma reforma ministerial. Será que isso não vai ter alguma mudança daqui a pouco? E segundo, o União Brasil, de qualquer forma, deixaria de seguir rachado, como está rachado, um pedaço fica governo, um pedaço fica contra. Qual é a análise que o Elmar faz disso? Ele acha que o União Brasil fecharia se acertasse a questão da Bahia? Ou fechará? Eu vou responder rapidamente assim também, que é o seguinte: primeiro, segundo ele, iria o União Brasil completo. E dois, Neto, gostando ou não gostando, eles iriam. Aí, tanto um quanto o outro são absolutamente independentes nesse sentido, e se lembre que Neto foi derrotado nas eleições e que, por enquanto, ele está vagando nesse umbral. Limbo. O umbral, se você quiser. Está na nuvem, no iCloud. Olha, mas diante do que se o Elmar disse isso de público para você na rádio, eu suponho que já temos um candidato para uma próxima reforma ministerial, né? Porque se ele está vocalizando isso, e se de fato o presidente Lula entende que precisa do União Brasil e tem como ter União Brasil como um todo, acho que esse jogo está sendo jogado já, né? Inclusive quando é explicitado isso publicamente. Bom, até aí eu não vou não, porque eu não tenho
discutir sobre isso. Estou vendendo jogando a bola o peixe na quadra que me passaram. E aí, Jânio? Mas olha, Mário, você falou em ida do União Brasil como um todo. União Brasil é a desunião da União. Ou então a união da desunião. Não há possibilidade de sair alguma coisa por inteiro ali. A fragmentação é da natureza desse ajuntamento desordenado, infiel e, lamentavelmente, muito mais apegado aos ganhos provenientes da política do que a política propriamente dita. Então, a minha expectativa em relação a isso é quase nula. Não creio que isso mude fundamentalmente nada, dado o estilo de política que a União Brasil e os seus originários componentes têm tido na política brasileira, continuam tendo. São simpáticos ao governo e votam contra o governo. Têm ministérios e votam contra o governo. Então, não dá para esperar grandes efeitos dessa possível movimentação da desunião Brasil. Eu não sei, eu concordo inteiramente com você, Jânio. Eu não sei se iria União Brasil. Eu acho que iriam vários deputados da União Brasil e vários deputados que orbitam em torno do presidente da Câmara, de Arthur Maia. Eu acho que eles aí seriam um bloco, talvez com progressistas no meio, outros partidos, mas o fato de estar o mais ligado deputado Arthur Lira, que é o Mar, que inclusive é o candidato dele à sucessão na presidência da Câmara, levaria um apoio mesmo de vários partidos, entendeu? É o que eu penso. Sim. Mas nós tivemos aí... Vou falar em Arthur Maia, que preside a comissão de inquérito do 8 de janeiro. É curiosa essa comissão, porque ela se interessa... O problema dela é menos o 8 de janeiro, menos o que aconteceu naquele dia desastroso lá em Brasília, do que as mulheres. O problema dessa comissão são as mulheres. Elas não podem falar. Elas começam a falar e tal, cortam a voz das mulheres. É uma comissão parlamentar de inquérito contra o sexo feminino. Mais ou menos feminino, mas de qualquer maneira feminino. O que está se dando também, Jânio, na do MST, né? Com a Sâmia Bonfim, tá ali. Também na do MST. Quer dizer, há um problema novo no Congresso. Antes, possivelmente, esse problema não se manifestou porque o número de mulheres era irrisório, era uma coisa apenas para dizer que havia mulher no Congresso. Aumentou um pouco o número. Estamos constatando que há na Câmara um problema especial em relação ou contra as mulheres deputadas, particularmente aquelas que são mais ativas, que vão para a comissão de inquérito, etc. Mas, Mário... Diga. Como a gente começou pela CPMI da Câmara dos Deputados sobre o 8 de janeiro, eu ia falar de União Brasil e Lira, mas eu deixo para depois, então vou começar por aí também, pode ser? Claro.
Olha, tem um vídeo que eu acho que seria legal, acho que o Danilo está com esse vídeo no ponto aí, seria um vídeo legal para mostrar inicialmente, que depois a gente fala, assim, se o Danilo tiver já com ele na agulha. Por favor. Pode. Pelo Brasil, né? Brasil. Selva. Em janeiro, deu-se a intentona golpista e kids pretos não deixaram de se manifestar publicamente. O general da reserva Ridalto Lúcio Fernandes, um kid preto que dirigiu o setor de logística do Ministério da Saúde no governo Bolsonaro, divulgou um vídeo em suas redes sociais. Quer dizer que eu tô arrepiado aqui. Só acabou de travar a batalha do gás lacrimogênio. Pelo Twitter, o coronel José Placídio dos Santos apelou ao general Júlio César Arruda, então comandante do Exército e também kid preto. Pediu que se rebelasse contra Lula. Olha, isso aí é uma ótima reportagem do Alain de Abreu na revista Piauí, saiu acho que ontem, exibe com claríssimos exemplos as digitais do Exército, das Forças Armadas, especialmente do Exército, na encenação golpista do 8 de janeiro. A reportagem radiográfica indica a participação no governo de pelo menos 26 personagens das forças especiais do Exército, que é a elite de combate, que são chamados de kid pretos. Quem fala inicialmente nesse vídeo, aquela senhora que fala, é a mulher do ex-comandante do Exército, Vilas Boas. Ela presente numa manifestação, ela que frequentou eventualmente a porta do QG onde estavam reunidas aquelas pessoas. Esse que parece se sentindo o general George Patton é o senhor Ridalto, que foi, imagina, ele dirigiu a logística do Ministério do Pazuello, do Ministério da Saúde. Por aí a gente já imagina que foi também esse 8 de janeiro, já dá para começar a entender, né? Só para lembrar, alguns personagens que foram dessas chamadas forças especiais, que eram e que foram os kid pretos, os 26 que estavam no governo, essa casta militar que fez essa encenação ao longo dos anos, né? Isso não começou ali, aquilo é só o desaguar, né? O general Luiz Eduardo Ramos, que na ativa foi ministro da Casa Civil, que é o criador do orçamento secreto, esse tocado depois pelo Lira e Pacheco no Congresso, principalmente o Lira, ele é um chamado kid preto das forças especiais. O tenente-coronel Cid, o mesmo envolvido em todos os episódios, joias, 8 de janeiro, etc., é um kid preto, assim como Cleiton Henrique e Marcelo Costa Câmara, metidos também no caso das joias. Pazuello é um kid preto, assim como seu executivo, o coronel Elcio Franco, metido na história das vacinas, no 8 de janeiro também. Boa parte da casa militar que governou, da casta militar que governou com Bolsonaro, é o chamado kid preto. Engraçado e estranho é que esses kid pretos são, ao que se sabe e se vê, todos muito brancos. O repórter, para encerrar esse assunto, o repórter Alain de Abreu, na revista Piauí, narra uma conversa de março de 2018. Militares reunidos, o general Luiz Eduardo Ramos liga para o Bolsonaro e, quando desliga, diz o seguinte, aspas, estão vendo? Esse cara está nas nossas mãos. Se ele for eleito, a gente vai governar com ele. É isso. Agora, Isso começa... Bob, primeiro eu quero lembrar aqui que nós estamos transmitindo pela Rádio Metrópole, pelo YouTube do Metro 1 e pelo YouTube de Bob Fernandes, também, simultaneamente. Parece que é 0,25 só do Exército, mas é a chamada elite de combate às forças especiais. E eles tinham 26 no governo Bolsonaro em todas as confusões. O 12 de dezembro, aquela história das bombas, segundo o Alain de Abreu, tinha 3 kid pretos presentes. O 24 de dezembro também tinha, no 8 de janeiro também tinha. Esse cidadão que aparece, esse herói ou rebelde, esse general enrolado na bandeira que nós vamos ver aí, Ridalto, que foi o chefe da logística do Ministério da Saúde, imagine só, é um kid preto. É isso. E aí, Jânio? Esse vídeo tem a importância de demonstrar
o quanto tudo que nós testemunhamos ou sofremos nos 4 anos Bolsonaro, o quanto isso foi pensado, preparado, planejado contra o sistema constitucional brasileiro, contra a democracia. E agora temos a segunda, diante disso, temos a segunda vantagem, o segundo benefício desse assunto que emerge, é que nos permite uma boa razão para perguntar como andam as investigações militares sobre a preparação e as intenções do movimento militar golpista. Nós conhecemos os personagens, outros vão aparecendo, como nesse vídeo e na reportagem da Piauí, mas não se sabe nada do que tem sido, se é que tem sido, apurado ou pelo menos investigado nas Forças Armadas, particularmente no Exército. Essa matéria não é de sigilo, essa é uma matéria de interesse nacional. Esse tema das participações golpistas é um tema para a história desse país, que já é suficientemente triste, vai entristecer mais, mas que precisa ser contada, precisa ser escrita agora para se tornar história mesmo. Essa reportagem do Alan tem esses méritos. Eu acho que é bom a gente recordar, porque nem sempre está todo mundo acompanhando, né? Pelo que eu acompanho, isso na verdade foi o desfecho de um processo, é sempre bom recordar, que começa no fim, com o relatório da Comissão da Verdade, contra o qual se rebela o senhor Sérgio Etchegoyen, que em 2015 a presidente Dilma encerra ou fecha ou muda a designação do GSI, que é o ninho onde estão os militares, basicamente dentro do palácio, e Sérgio Etchegoyen e Vilas Boas conversam com Temer um ano antes do impeachment, e Sérgio Etchegoyen assume o GSI quando o Temer se torna presidente, e ao longo de todo o governo Bolsonaro, que é um governo, na verdade, de militares e de Bolsonaro, porque eles ocuparam o palácio, tinham 6 mil pessoas na administração, ao longo do governo todo a gente assistiu comício no domingo, falando em AI-5 e ditadura militar na porta do QG, o tempo todo, aquele ataque às urnas, aquilo era tudo parte de uma preparação chamado fogo de contenção, para poder avançando. O 8 de janeiro é uma coisa para poder manter poder, era uma ameaça para manter poder. Eu, Jânio, que é muito mais experimentado e que acompanha e lê sobre a história das guerras, eu sei disso, se quisesse dar um golpe mesmo, querendo dar um golpe mesmo, não existiam condições objetivas para aquilo, nem internas nem externas, seria dado. Agora, aquilo tudo foi feito com absoluto conhecimento do alto comando. Não tem zero dúvida a respeito disso. O general Braga Neto, que era o candidato a vice, e que depois da eleição deixa uma frase em aberto sobre o que viria a seguir, ele foi o governador do Rio de Janeiro, sai de lá para o alto comando do Exército, e do alto comando ele salta para a Casa Civil 2 dias depois do assassinato do capitão, ou a morte do capitão Adriano na Bahia, perto de Esplanada. Tudo aqui, o general Vilas Boas conta que a nota que ameaçou o Supremo Tribunal em 2018 foi feito com a ajuda e com o conhecimento do alto comando. Então é isso que eu acho que a CPI, duvido que vá ter força e
e coragem, na verdade, para poder enfrentar, né? Essa CPI tem sentido se for para investigar a participação militar óbvia, clara e evidente. Se não o fizer, mais uma vez, vamos jogar para debaixo do tapete e o erro que cometemos, que o Brasil cometeu, ao não julgar os militares depois do fim da ditadura, ao anistiar todo mundo, aquela coisa toda. Isso aí é um filhote daquilo tudo. Ô, Jânio, você acha que essa comissão vai ter ânimo, coragem e maioria suficiente para enfrentar isso como se deveria ser enfrentado? Não, de maneira nenhuma. Essa comissão está preparada para produzir um espetáculo. Só que não é o espetáculo, não é necessariamente o espetáculo pretendido por aqueles governistas de Bolsonaro que desejaram tanto que essa CPI se concretizasse. Já as convocações de próximos depoimentos mostram que o risco que o governo Bolsonaro, que o ex-governo Bolsonaro corre e seus militares idem, é imenso. O que é que pode sair de depoimentos de alguns dos já convidados a depor ou convocados a depor? Vejo aqui alguns. Flávio Dino. Se o Flávio Dino se dispuser a ser Flávio Dino lá também, ele vai fazer uma zorra formidável, que sabe muito, tem trabalhado muito e tem peito para dizer as coisas. Anderson Torres só pode dar vexame contra o Bolsonaro, contra o governo Bolsonaro e contra os golpistas. Mauro Cid, o que é que ele tem a dizer em favor dos militares e do próprio Bolsonaro? Zero. Jânio, ele não pode responder com sinceridade, com verdade, a nenhuma pergunta. Não há pergunta que possa receber dele uma resposta verdadeira. General Jorge Eduardo. Esse senhor foi comandante do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal. Haverá alguma coisa a favor do bolsonarismo que ele possa dizer sobre o que se passou no dia 8 de janeiro e como foi o comportamento da PM? Não há. Mais um. O diretor da ABIN, Saulo Moura da Cunha. O que quer que ele saiba só pode ser contra os golpistas. Não há nada que ele possa dizer de informação ainda não exposta, ainda não revelada, que seja em favor dos golpistas, do Bolsonaro e dos militares integrados nessa manobra anticonstitucional, desse crime de anticonstitucionalismo. Então, essa CPI pode ser uma formidável bagunça, mas, como tem sido, uma CPI também ela contra as mulheres, mas resultar favoravelmente aos bolsonaristas que tanto a desejaram, eu acho, se não for impossível, é dificílimo que os favoreça de algum modo. o que eles farão, Jânio, é plantar versões e espalhá-las pelas suas redes, é isso. Você vai lá e fala, olha, tem aqui uma ordem de não sei quem, tal, não importa que seja mentira ou não, e aquilo vai para milhões de pessoas, e aqueles milhões de pessoas engolirão. Esse o jogo deles. E tem uma notícia que é de hoje,
que é o tenente-coronel Cid. Com ele foi encontrado uma minuta de GLO, que é a garantia da lei e da ordem, que é o que eles buscavam ali, que era chamar o exército para tomar conta da brincadeira, e também um estudo para suporte a um golpe militar, encontrado entre os documentos, etc., com o tenente-coronel Cid. Então, realmente vai ser divertido ver o tenente-coronel Cid. Certamente é um sujeito que deve ser muito brilhante, porque ele dava conselhos marketológicos ao presidente da República durante os debates presidenciais. Vai ser interessante assistir o desempenho dele na CPM. É de parar para assistir, tá melhor do que a novela das 9, né? Teremos bons espetáculos aí, espero. É isso. Sim, mas agora vamos tentar voltar aí para essa situação Lula, Lira, Congresso Nacional. O que é que vocês acham aí que aconteceu, o que está acontecendo? Lira se irritou com a Polícia Federal, mas o Supremo anulou aquela investigação sobre ele. Uma delas. Essa que tinha sido aberta essa semana, ontem, a primeira turma, por unanimidade, anulou o processo. Na verdade, vinha de 2019, mas o Supremo, acho que em razão dos entendimentos últimos, por unanimidade, votou contra, porque ela se baseava apenas em delação premiada, segundo está escrito na sentença. Mas, Jânio, você começa e eu toco, como é que você prefere? Vamos lá. Lira. Olha, a propósito de Lira, Arthur Lira, presidente da Câmara, é bom a gente notar que ele está batendo na trave insistentemente. Não creio que ele tenha ainda condições de bater na trave por muito tempo. Cai uma coisa, cai uma das denúncias contra ele, aparece outra, e cai, aparece outra, a justiça segura uma aqui porque veio de delação, segura uma outra acolá, mas essas coisas estão se aproximando tanto de um desastre maior para ele, eu acho difícil que ele continue apenas batendo na trave. Seria curioso ter sabido o que foi que Arthur Lira e Lula conversaram no seu encontro recentemente, porque o pouquíssimo que foi divulgado não é crível. Não haveria um encontro só para tão pouco mais do que um bate-papo comum. Houve coisas sérias, graves, promissoras ou não para o governo naquele encontro. Mas até agora não se sabe o que foi de fato aquele encontro, do qual só um dos dois pode dizer coisas verdadeiras. O demais é provavelmente mera especulação de repórteres ansiosos por aparentar seus furos e interpretações fundamentadas em offs e coisas do gênero. E, então, eu acho que ali pode ter havido, não digo que tenha havido, não, pode ter havido um momento de virada, de algum tipo de definição de uma situação nebulosa que havia até então com o Lira, entre Lula e Lira, e, por consequência, entre o governo e a Câmara, o governo, o Centrão, União Brasil, MDB e companhia, PP e tal.
ali pode ter havido um cruzamento importante. Aparentemente, aliás, houve, mas aguardemos. Porque o Lira tem que estar preocupado com a sucessão de bolas na trave que ele está tendo. Certamente isso é uma preocupação dele, ele sabe da vida dele. Mário, eu acho que é importante fazer uma espécie de um organograma da escalada desse assunto, para que eventualmente pode ser que alguém esteja desatento ao todo, né? Essa investigação que, como bem nota, ou investigações, como bem nota o Jânio, que estão rondando o Lira, na verdade, ele 2018 e agora 22, ele se elegeu pendurado em liminar, né, de investigações que ele estava sofrendo. Essa investigação de agora diz respeito a... Tem uma agência, uma empresa central chamada Megalic, que é dos Catunda, lá de Alagoas, que são amigos, gente muito próxima, é vereador, o filho, o pai, próxima do Lira em Alagoas. Essa investigação, o que Dino foi dizer a Lira quando foi à casa dele na semana passada, depois de surgir aqueles 4 milhões de reais, aquela foto impressionante, é dizendo o seguinte: olha, isso aqui não começou nem nesse governo, começou no governo passado. E é verdade, a investigação começa em abril do ano passado. Se sabe que houve desvio de ao menos 8 milhões e 100 mil em contratos para compras de kits de robótica, 43 deles para prefeituras de Alagoas. Dinheiro do FNDE, Ministério da Educação. De 2 semanas para cá, Jânio, aí corroborando a sua percepção, houve uma escalada que se pode observar uma extraordinária coincidência de fatos, mesmo quando aparentemente opostos. No dia 24 de maio, aquela comissão mista aprovou a medida provisória que alterava estruturas e atribuições de vários ministérios, especialmente meio ambiente, indígenas, desenvolvimento agrário e agricultura familiar. Em resumo, atendeu aos interesses do agronegócio, particularmente do agronegócio, e feriu o coração do que Lula prometeu ao mundo: meio ambiente, proteção ao meio ambiente, proteção a indígenas. Na quarta-feira passada, com direito a conselhos posteriores de Lira a Lula, a Câmara aprovou a alteração dos ministérios. No dia seguinte, não sei, imagino que foi só uma coincidência, essas coisas do destino, a Polícia Federal, que investigava isso há 1 ano, apreendeu aqueles 4,4 milhões, que, ao menos do ponto de vista de imagem, chega muito perto do Lira, porque envolvidos nessa rocambolesca história estão pessoas muito próximas a ele. Um deles, Luciano Cavalcante, ex-assessor do Partido Progressista de Lira, quando Lira era líder, e quando o seu pai, Benedito de Lira, hoje prefeito de Barra de São Miguel, em Alagoas, era senador. Luciano Cavalcante foi assessor do pai do Lira quando senador. Nessa sexta-feira passada, depois de explodido tudo, o dinheiro apareceu, Luciano Cavalcante foi exonerado da liderança do PP. Esse Luciano Cavalcante é uma mão longa do Arthur Lira em Alagoas, porque ele foi tornado presidente do União Brasil, citado pelo Mário aí no começo, e elegeu 2 deputados federais que estão na cota de influência do Lira em Brasília, na Câmara, que são os senhores Fábio Costa e Alfredo Gaspar de Mendonça. No domingo, no programa Fantástico da TV Globo, e ontem nos jornais, outra cena, com Luciano Cavalcante em cartaz e a PF atuando. Suposta entrega de dinheiro na garagem de um hotel ao motorista do Luciano Cavalcante, que é o senhor Wanderson Ribeiro, no hotel em Brasília, filmado, saques em vários bancos, dezenas de bancos sendo saque, depois o dinheiro é entregue ao motorista do Luciano no hotel, sendo que o Luciano Cavalcante estava também hospedado no mesmo hotel. Luciano, que é ex-assessor da família,
e amigo. Na segunda-feira, nova notícia: Arthur Lira usou na campanha picape, uma Hilux, que a Polícia Federal suspeita ter feito delivery de dinheiro desviado. Essa Hilux foi emprestada à campanha de Lira por Murilo César Juca Nogueira Júnior, de graça, por 10 dias, e Murilo, um policial empresário, depois ainda doou R$4.000 para a campanha de Lira. Essa história ainda tem muito buraco, tem tudo muito nebuloso. Isso que você disse que é central, que é a versão de um dos dois, ainda não é conhecida, mas ela tem políticos de Alagoas. Políticos de Alagoas. O fato inicial dessa escalada, há 10 dias, Renan Calheiros, em Alagoas, no discurso dizendo que Lira lavou dinheiro do orçamento secreto nas prefeituras de Alagoas. Renan Calheiros, que conhece o território. Quem avançou as pedras nesse jogo pela primeira vez, talvez por conta da disputa paroquial, foi Arthur Lira há 2 semanas, quando a comissão mista empareda ou tenta emparedar o governo e manda um recado. Uma falta de coordenação interna, essa que Jânio notou na semana passada e que o Mário fala hoje, eu acho que houve alguma coisa nesse caminho que a gente não conhece ainda, e na política se pode fazer de várias formas. Algumas são as formas mais cruas, e a gente sabe que não é só o Arthur Lira que sabe fazer política e que é profissional. Então eu acho que o segredo está exatamente no que está acontecendo e do que virá na conversa que ambos tiveram essa semana. E eu suspeito que é um mar de coincidências muito grande isso que aconteceu nas 2 semanas, com ataques e contra-ataques, ao menos do ponto de vista de imagem. Pode ser que seja tudo só uma extraordinária coincidência. Você, Jânio, com sua vastíssima experiência e conhecimento do jornalismo, e você, Mário, que teve experiência inclusive na política, podem me dizer se isso é um mar de coincidências ou se tem um jogo sendo jogado. Rapaz, eu adorei, foi a expressão de Jânio, bateu na trave. De tanto bater na trave, tem uma hora que Scapoli faz o gol. Mas Jânio é que sabe disso, sou eu não. Diga, Jânio. Essa cronologia biográfica também que o Borg acaba de fazer tem ainda um lado cômico. Imagina que coisa doida, que coisa quase infantil foi a descoberta dessas entregas. Tal. Como é que aconteceu dessas entregas de dinheiro? Como é que aconteceu isso? A polícia achou esquisita e tal, um saque, uma sucessão de saques da qual foi informada, saques bancários feitos por uma mulher, e resolveu, depois de um desses saques, segui-la. Ela entrou no carro e tal, com o marido dirigindo, e saíram, constatou a polícia, que fazendo entregas domésticas de dinheiro. Que coisa mais doida, parece história para resultar em programa humorístico, porque que coisa primária, que coisa infantil, né? Nem eram quantias muito expressivas, tal. O total dá 8 milhões, uma coisa desse tipo, para um grupo grande, dá um pinguelinho ali para cada um, mas tem dois componentes gravíssimos. Um é que o dinheiro era dinheiro público, dinheiro repassado pelo governo federal para abastecer, para fornecer equipamento de robótica, um kit de robótica a escolas do estado e do município. Dinheiro público, de que eles se apropriaram. E
a maneira como essa operação de desvio foi feita continha não só o desvio, mas superfaturamento, né? Esse repasse era feito às prefeituras, ao Estado e aos municípios, era feito com uma sobrevalorização no preço do que estava sendo entregue. Foi em torno de 14 mil, uma coisa assim, por cada um. E, na verdade, no mercado, aquilo custava 8 mil, 9 mil, uma coisa desse tipo. Eu não conheço nem o objeto, nem muito menos o preço. Mas são os números que circulam. Então, desvio e sobrevalorização dos preços. 2 crimes. E o Arthur Lira não está, disse ele, eu não me sinto atingido quando isso saiu. Ele pode não se sentir-se depende dele. Mas que as coisas complicam em torno dele, complicam. Inclusive porque se ontem ele ganhou no STF a dispensa de responder por uma das acusações, a denúncia foi anulada repelida pelo Supremo Tribunal Federal ontem. Hoje já a nova notícia de primeira página, o motorista do Arthur Lira teria recebido um dos pacotes que tal, já há uma coisa nova. E assim tem sido, e lá vai ele. Ele não percebeu que está descendo de roldão, descendo uma escada rolando. Até agora não berrou por nenhuma fratura, mas o perigo está à vista. E aí eu pergunto, o que será da Câmara se o seu presidente, à maneira do que ocorreu com Eduardo Cunha, por exemplo, vier a ter o Arthur Lira também pendurado em processos irrespondíveis? Como é que o Centrão e os liristas, digamos, vão resistir? Olha, é importante, Jane, também, além do sobrepreço, parece que era 3 ou 4 mil, vendida a 14, entregue a escolas destinadas a escolas que não tinham teto, que não funcionavam, que não tinham sala, que não tinham nada. Quer dizer, é de uma falta de vergonha. Algumas não tinham água. Pois é. E fica, vai empurrando. E ele, com tudo isso, com toda essa coisa contra ele continua com empáfia e querendo, no blefe, como você falou aqui, inclusive, Jânio, no blefe ganhar no grito. Quer dizer, eu sou poderoso. Eduardo Cunha também era. E eu me lembrei aqui, por outra razão, mas de Severino Cavalcante, eleito, se lembra, pelo baixo clero, que caiu porque estava cobrando uma propina do dono, do explorador do restaurante da Câmara Federal. Pô, peraí, rapaz. Agora é o que você disse, tá batendo. R$10.000 por mês. Pois é. R$10.000 por mês. Pois é, batendo na trave. O grande Severino Cavalcante. Pois é. Rapaz. Diga, Bob. Olha, eu noto uma coisa. Eu acho que o pessoal não percebe. Independente do que aconteça. Alô? Não, pode falar.
independente dos fatos chegarem ou de fato incluírem ou não o Arthur Lira, há uma questão de imagem que o noticiário vai erodindo, né? Isso não há dúvida nenhuma. E me parece que, de novo, é aquela história de que quando você está na sua paróquia fazendo as coisas, as regras são uma, a visibilidade é uma, e você se estende e faz o que você quer. Collor, em Alagoas, quando transpôs para o plano nacional com a luxuosa companhia de PC Farias métodos que aplicava em Alagoas, com o tempo aquilo virou aquilo que virou, ficou escancarado, todo mundo viu. Essa coisa ridícula que o Jânio notou, do pinga-pinga ali, 200 pessoas dividindo, neste caso, uma graninha, é a transposição de um método, neste caso, obviamente, utilizado no estado citado, que é Alagoas. Os personagens são de lá, Luciano Cavalcante, o motorista, a picape, isso posto para fora, no plano nacional. Então, não se percebe que não dá para fazer na mão grande em todos os lugares. Ou o Severino Cavalcante, uns 10 mil reais cobrando do dono do restaurante. Quer dizer, o que é um hábito local onde você é o poder e pode fazer tudo, quando isso ganha um outro cenário, complica. E nesse quadro todo, temos a interessante notícia da confirmação ontem pela mesa da Câmara da cassação do mandato de Dallagnol. O que vocês acham desse ato bravo, desse ato de bravura da mesa da Câmara? Que se cola com a decisão do Supremo, ministro Toffoli, de permitir que Tacla Duran venha depor no Congresso Nacional. Diga ele o que disser, se repetir o que tem dito, o chão vai queimar debaixo dos pés também do juiz Moro, ex-juiz Moro e agora senador, porque se ele disser e repetir e tiver alguma prova do que ele vem dizendo, que ele pagou 500 e poucos mil reais, ou $1.000, e que queriam 5 milhões para tirá-lo da Lava Jato, aí o Tacla Duran pode vir a ter companhia se houver provas do que ele disse. Não, eu hoje, inclusive, conversei com Jamil Chad, lá direto da Suíça, e falando sobre isso. Agora, essa pergunta que Jânio fez aí, ela é muito importante. O que é que significa a Câmara ter aceitado por unanimidade a guilhotina em Deltan Dallagnol? Ela que vinha sempre dando ares de força, não, para caçar tem que passar por aqui e não sei o que, de repente eles aceitaram. Jânio, o que é que passa em sua cabeça fazer uma pergunta dessa? Aceitaram, aliás, celeremente, né? Porque foi numa rapidez, essas coisas em geral, a Câmara vai protelando e tal, em broma, até que é forçada a uma decisão. Mas no caso do Dallagnol, foi tudo com uma celeridade formidável. Tal. Não é que ele não mereça essa celeridade, essa atenção, né? Mereceu e recebeu. Mas fica, nesse caso, uma pergunta. Por que é que o Sérgio Moro não foi submetido ao mesmo processo a que o Dallagnol foi submetido? Ele também deixou o judiciário por causa do iminente início no Conselho Nacional de Justiça de um questionamento disciplinar, moral, ético e tudo mais
a ele e ao comportamento dele como juiz, que já definido pelo Supremo Tribunal Federal como juiz desonesto, suspeito e desonesto. Parcial. Não foi desonesta a palavra foi parcial e suspeito. O Moro, que já tinha deixado uma outra questão sem explicação. A mulher dele pôde candidatar-se por São Paulo a pretexto de que já tinha residência em São Paulo. Ela e o Moro não se separaram, nem àquela altura, nem agora que se saiba. Mas ele não pôde se candidatar por São Paulo, teve que se candidatar pelo Paraná. A Justiça Eleitoral não reconheceu que ele tivesse domicílio eleitoral em São Paulo. Se ele não tinha, a mulher dele também não tinha. Ou ela tendo, ele tinha que ter. Mas não. Ela pôde se candidatar a deputada federal, aliás, eleita por São Paulo, e ele teve que se candidatar ao Senado pelo Paraná. E o domicílio eleitoral? Onde é que foi parar essa exigência para o registro de uma candidatura a qualquer cargo? O domicílio eleitoral é um fundamento essencial. Então, é o segundo caso estranhíssimo que acontece com o Sérgio Moro. Sendo o mais recente, possivelmente o mais importante, esse de que ele deixou o judiciário pelo mesmo motivo que levou o Deltan Dallagnol a deixar o judiciário. A iminência de um questionamento grave, um no Conselho Nacional de Justiça e outro no Conselho Nacional do Ministério Público. Tratamentos completamente diferentes. Em benefício, no caso, em benefício de Sérgio Moro. E aí, Bob? Olha, eu acho que a quantidade, as barbaridades do ponto de vista jurídico que foram cometidas pela Lava Jato já são conhecidíssimas. A Lava Jato, juristas já se pronunciaram. Agora, admitamos também que o fato dele, parcializando tudo, ter atacado a política, eu acho que tem a ver com a celeridade da cassação do Congresso. Acho que ali também é uma reação do espírito de corpo. Eles investigaram o Congresso, erraram, mas investigaram de alguma forma a política aqui ou ali. Eu acho que admito que essa celeridade tem a ver com isso também. Agora, eu acho que o Sérgio Moro, a coisa não acabou ainda, porque vamos ver o que o senhor Tacla Duran tem a dizer, se tem algo a provar. Tem o caso ainda a ser, eu não sei se saiu o resultado da correição feita na Lava Jato e no TRF4, que também diria respeito a fatos anteriores. Vamos ver o que vai sair dessa correição, Eu acho que o Sérgio Moro ainda não está livre desse alcance pela história, não. É o que todos nós de qualquer esperamos. Maneira, aí algo grave que precisa ser revisto. É que essas pessoas saem dessa maneira do judiciário e continuam ganhando um excelente salário, vencimento, no caso, de funcionário de servidor público, com todas as vantagens, com tudo aquilo que tinham, saem porque não se comportaram decentemente.
que continuam levando todas as vantagens para casa e para o bolso. Verdade. É formidável. É. Chegamos ao final. Infelizmente, mais uma vez, Salvador chove. Hoje, para eu vir trabalhar, eu peguei a Arca de Noé, que saiu de minha casa às 6 horas. A cidade estava entupida de água. Eu nunca vi tanto. Rapaz, eu não vou poder ir para a praia amanhã, feriado. O que é que eu vou fazer, né? Mas no fim de semana, no Rio de Janeiro, não sei, porque sexta-feira é um dia muito especial no Rio de Janeiro. Em Niterói. Olha, Mário, eu queria aproveitar, como eu não tenho o seu jatinho e não vou poder rapidamente me deslocar para o Rio de Janeiro, eu queria dizer para o Jânio que parabéns pelos seus 91 anos, salvo engano. Isso. Pela sua caminhada exemplar no jornalismo. Eu não tenho autorização para falar pelos meus colegas, mas falo por mim e por muita gente ao dizer que você é uma inspiração para todos nós. E não é de agora, não, é de muito tempo. Isso é verdadeiro mesmo, não são palavras soltas no vento, não. Um grande abraço e parabéns por tudo que você fez, que você faz e você significa. Muito obrigado, Bob. Um grande abraço. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, admiro você como pessoa. Posso dizer o mesmo ao Mário, e estou dizendo. Muito obrigado a ambos. Eu me sinto muito à vontade nesse nosso bate-papo aqui, porque isso é feito com vocês dois, a quem eu admiro tanto. Eu sempre tive vontade, já disse isso, sempre tive vontade de fazer alguma coisa com vocês. Enfim, agora na beiradinha dos 91, desses absurdos 91 anos, eu consegui. Grande Jânio, parabéns, mas esse eu vou dar pessoalmente, porque você é uma das grandes figuras e o meu querido amigo de muito tempo, que eu tenho uma admiração, um carinho profundo. Parabéns, obrigado a vocês, obrigado Jânio, obrigado Bob, e até a próxima semana. Até. Hasta.